Eu quero olhar um pouquinho para fora do nosso quintal agora, porque a justiça chinesa decretou a falência de uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China e do mundo, a Evergrande. Essa medida provavelmente vai desencadear uma corrida de advogados e credores por qualquer bem da empresa que possa ser vendido, já que investidores do mundo todo compraram títulos de dívida da Evergrande lá atrás, quando havia o deságio, apostando que o governo salvaria a vida da empresa. E aí vem a justiça agora e fala o seguinte: pode liquidar. E aí, Alan Gani? Você vê a China, né, fazendo transformações de uma economia de mercado. Não vamos salvar, não. Problema de vocês. Agora, o ponto é que a gente está falando de uma gigante. O mundo está de ponta cabeça. E eu acho que está correta a decisão do governo chinês, porque a empresa que é ruim e mal gerida tem que deixar falir mesmo, né? Houve vários escândalos envolvendo. A beleza de uma economia de mercado é isso. O ineficiente, ele morre, o eficiente, ele prospera. Agora, o que acontece com o mercado, Alan Gani? Agora que é o problema, né? Então, são 300 bilhões de dólares, só para ter uma ideia da magnitude, é 15% do PIB brasileiro, né? Se a gente multiplicar isso por 5. Além do que, um outro problema são os fornecedores, porque a empresa é uma gigante. Então, isso pode esfriar a economia chinesa, e a economia mais ainda já vem em desaceleração, e isso tem impacto para o Brasil. E no setor imobiliário, ela já está vivendo um problema também, já está vivendo, exatamente. Pode ter a gente não sabe o tamanho da encrenca, né, da contaminação bancária em relação a isso, porque você tem uma série de bancos que são credores da empresa. Será que também não, e já se fala nisso, será que não tem outras Evergrandes com problema? E aí você tem uma crise no setor imobiliário chinês, isso se transforma numa crise bancária. E a gente já viu esse filme nos Estados Unidos, né? Sim, do subprime. Uma crise imobiliária, virou uma crise bancária, virou uma crise global. Vira uma bolha, né? Virou uma bolha, exatamente. Pode ocorrer a mesma coisa na China, de uma crise imobiliária, de repente uma crise bancária e depois uma crise global. Agora, Gustavo Segre, de que forma que você avalia esse cenário para outras partes do mundo? Porque a gente está falando de credores que não são só da China. Nós devemos lembrar que não tem nenhuma empresa na China que não tenha alguma participação do Estado. Mas aí, quando a gente observa a Evergrande, não será a única a ter problemas. E aí a dúvida é, se for por um fraude, se por fraude não gostaria de estar na pele de nenhum dos diretores. Na China te executam e cobram uma bala na família, né? Aí depois tem a outra questão que pode ser por corrupção, igualmente, fraude, corrupção. Sim. Má gestão, que aí seria uma questão de mercado, ou uma situação, porque não é comum que uma empresa desse tamanho seja abandonada pelo governo. Porque o impacto que vai ter, se isso alastra outras empresas, vai gerar um problema. E se isso pega nos bancos, muito mais. E se esses bancos são do exterior, a questão é de tempo para isso alavancar uma crise um pouco mais séria. A Evergrande cometeu uma das questões mais ruins que poderia ter cometido uma empresa. Ela superou a dívida, é uma das empresas, se não a maior dívida do mundo, em termos de dívida de uma companhia só. E tirou, a Evergrande tirou, na época do antigo governo do PT, a Petrobras, que era a que maior dívida tinha. Acho que são 300 bilhões de dólares, 340. Né? 340 Nossa, gente, quase 1,5 trilhões de reais. 340 bilhões de dólares. É muito dinheiro, não vai passar no vácuo aí, nos mercados, inclusive, vai ter um impacto e a dúvida é até onde chegará esse impacto. Até onde, no seu ponto de vista, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, o Alan Gani falou aqui dessa regra de mercado, mas a China é, na verdade, um país autoritário. E aí a conversa em país autoritário é diferente. Primeira coisa, esse escândalo estourou há 2 anos atrás, quando a empresa já pediu concordado. Eu lembro da cobertura que a gente fez lá em 2021. Já pediu concordado naquele tempo. O presidente, o chairman da Evergrande, foi preso pelos chineses e ninguém sabe até onde ele está. Sumiram com ele. Se é que está. Primeiro foram os diretores, aí estavam esperando o chairman e de repente ele foi detido. Há 2 anos já está preso, a gente não sabe onde ele está. Qual é o problema aqui? Essa decisão da falência da Evergrande foi tomada em Hong Kong. Hong Kong tem um status um pouco especial. Precisa ver se a justiça chinesa vai reconhecer a justiça de Hong Kong. Sim. Boa. Porque o impacto que isso tem na China é tremendo e cria insegurança onde o chinês hoje mais teme, que é o setor imobiliário. Então, deixar quebrar a Evergrande sem a ajuda do governo chinês significa espalhar o pânico entre os chineses e aí, como bem disse aqui Alan Gani Segre, é começar a onda do subprime e aí sim desarranja a economia. Então,
entendendo que é um governo autoritário, num setor sensível, que o governo quer recuperar a reputação de que o mercado imobiliário não está tão debilitado assim, que algum tipo de ação, ao meu ver, eu acho que a justiça da China fará para que essa concordata ou essa falência não seja cumprida nos termos que a decisão de Hong Kong, da justiça de Hong Kong tomou, porque isso teria implicações econômicas e políticas gigantescas na China. Arremate, Fábio Piperno. A questão é saber o que o governo chinês vai fazer para impedir um risco sistêmico. É uma empresa muito grande e que pode arrastar muitas outras. E como bem lembrou o Alan, a questão agora é saber se não há outras empresas desse setor que também estão em situação precária. Isso também impacta em algumas empresas brasileiras. Por exemplo, a Vale. A Vale depende desse setor, da pujança desse setor, para continuar vendendo bastante para a China. Agora, a Evergrande, ela vem muito mal há alguns anos e ela, inclusive, praticamente acabou com os investimentos até do futebol chinês, porque o principal clube do país que chegou a ser campeão asiático, o Guangzhou Evergrande, era o time da empresa. Gente, e a partir do momento em que a Evergrande sai do jogo, várias empresas fizeram o mesmo, a ponto do governo chinês depois proibir que essas grandes empresas fossem donas de clubes, porque a lógica é muito simples. Bom, se elas já estão mal na sua atividade fim, como é que elas vão ter dinheiro para investir, por exemplo, em futebol? Olha só a quantidade de impactos, hein? Por isso que é importante a gente trazer esses temas também e jogar aqui na nossa roda. 1,5 milhões de imóveis inacabados. Então, pois ela não conseguiu concluir, né? E aí, apostando que o mercado seria muito mais aquecido do que ela esperava, de repente, a parte das pessoas que compravam não começaram a não honrar com esses contratos, bem parecido com a crise do subprime. Exatamente. A diferença é que os bancos assumiram a bucha lá atrás. E aí depois a gente viu, né? Lehman Brothers que o diga. 5 construtoras chinesas que podem estar em dificuldade. Então, puxa vida.